Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Versículo 3. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra. Em outras traduções, estava trabalhando sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto, talvez você que esteja nos visitando, ou não tenha tanto contato com a Bíblia, tenha uma certa dificuldade em entender, mas não se preocupe, nós vamos aqui esclarecer o que está escrito e te contar o contexto. Esse contexto do livro de Jeremias, ele foi escrito num tempo muito difícil, tá? Muito difícil. Qual era a dificuldade? Havia um povo chamado Israel. Esse povo era o povo escolhido por Deus para manifestar a sua glória. E esse povo, ele passou um tempo muito bom. Vocês já ouviram falar aí da vitória do Davi contra Golias, Moisés que abriu o Mar Vermelho. Em tempos históricos, de tempos em tempos, o Senhor revelava a sua glória. E esse povo era realmente um povo muito abençoado. Mas nos dias de Jeremias, havia um tempo de muito pecado, de muita tristeza. As pessoas viraram as costas para Deus. As pessoas não queriam mais ouvir falar sobre Deus. E aí houve um povo vizinho chamado Babilônia, que estava no norte, ali na região onde hoje é o Iraque. Eles vieram do norte e levaram para a Babilônia os príncipes de Israel na primeira vez. Todo mundo aqui conhece a história de Daniel. Daniel na cova dos leões, Daniel no palácio de Nabucodonosor. Acho que a maioria conhece. E na segunda leva, ele leva outros homens trabalhadores, segundo o profeta Ezequiel e outros homens. Na terceira leva, eles não levam mais ninguém porque eles já destroem tudo. E o profeta Jeremias era um profeta que amava muito a Deus e que ficou em Jerusalém. Então ele viu toda a destruição. E o profeta Jeremias era alguém que era muito sério, ele era muito correto, ele amava realmente a Deus e o obedecia. E ele viu a destruição acontecendo. E numa das vezes em que ele estava lá orando, o Senhor o levou em visão para um lugar chamado Casa do Oleiro. Quem sabe o que é um oleiro? Oleiro é aquele que faz vaso. Vocês já viram aquela cena de uma roda que fica girando e alguém fica ali com as suas mãos formando vasos de barro, colocando água naquele barro e fazendo vasos de barro. E ali a gente tem um entendimento de que Deus estava querendo revelar algo ao profeta e que esse algo que Deus revelou é palavra de Deus. E se é palavra de Deus, ela fala com o profeta, ela fala comigo e ela fala contigo. Sejam bem-vindos ao culto dessa noite. Estamos diante da poderosa palavra de Deus. Ela que é capaz de nos constranger ao arrependimento e transformar as nossas vidas. A poderosa palavra de Deus. E aqui, o profeta estava acostumado a ir anunciar palavras. O profeta estava acostumado, meu amigo Celino, a ouvir palavras e a anunciar palavras. O profeta estava acostumado a receber de Deus revelações e a anunciar as revelações de Deus. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. O profeta foi levado por Deus para que na casa do oleiro Deus escrevesse no coração do profeta a pregação. Deus levou o profeta para fazer dele a mensagem. Deus levou o profeta para escrever dentro do coração dele a mensagem que Deus queria falar na vida dele. Você entende o que é isso? Deus, ele não só nos orienta, nos estimula a levar boas palavras. Ele quer escrever as suas boas palavras dentro do nosso coração. O Senhor tem uma intenção de intimidade para escrever dentro de nós a sua palavra, a sua esperança, a sua vida e fazer da nossa vida pregações ambulantes, aonde nós formos.
termos uma palavra de Deus para dar às pessoas. E aí, no versículo 3, algo muito importante acontece. Quando o profeta chega na casa do oleiro, ali está aquele homem oleiro simbolizando Deus, aquele que age, e Deus está trabalhando. Isso te dá algum tipo de consolo? Deus está trabalhando. Isso te dá algum tipo de conforto? Deus está trabalhando. Isso enche o teu coração de esperança? Deus está trabalhando. O profeta chega na casa do oleiro e vê Deus se movendo, vê Deus agindo, vê Deus realizando. Esse é o nosso Deus, o Deus que não dorme, o Deus que não cochila, o Deus que não se cansa. Esse é o nosso Deus. Isso nos enche de paz porque nós cremos que Deus não é alguém parado, estático, paralisado. Deus está se movendo, Deus está realizando, Deus está criando, Deus está libertando, Deus está perdoando, Deus está curando, Deus está agindo, Deus está alegrando, Deus está animando, Deus está retirando coisas ruins, Deus está colocando coisas boas. Deus está aqui nesse lugar. Deus está trabalhando. Que coisa linda. Um Deus Todo-Poderoso trabalhando. Nós era que devíamos estar suando a camisa, trabalhando. E, na verdade, é Ele quem está trabalhando. Deus está se movendo. Diante da tua angústia, diante da tentação, da angústia, você pode ter a certeza. Deus está trabalhando. O que é que te angustia nessa noite? O que é que te angustia na vida? Qual força é suficiente para te tirar do monte e te jogar no vale da vida? Qual força é suficiente para trazer uma mensagem de desesperança e tristeza ao teu coração? Diante desse pensamento, creia, Deus está trabalhando. O profeta vê essa figura de um Deus que trabalha, de um Deus que se move, de um Deus que cria. Isso fala muito comigo. Isso fala muito conosco. A figura do oleiro é a figura daquele que está com barro em suas mãos. E o vaso feito nas mãos do oleiro é justamente, nesse caso específico, o povo de Israel. Mas nós cremos que aqui, biblicamente, está o nosso coração. O nosso coração está nas mãos do oleiro. Você pode afirmar dentro do seu coração, reafirmar para ele assim, Senhor, o meu coração está nas tuas mãos. Isso é uma verdade para você? O seu coração está realmente nas mãos de Deus? Amém ou não? Deus age, Deus faz vasos. Mas no versículo 4, algo alarmante acontece. Algo assim alarmante, meu amigo Moacir. Acontece. Sabe o que foi? O vaso se estragou. O vaso se estragou. Alguém aqui já teve um sonho que não deu certo? Eu e o Moacir. Tem mais? Alguém aqui já viu a sua vida caminhando muito bem numa direção e de repente se estragou? Alguém já passou por uma situação de frustração, onde tudo que parecia que ia acontecer não aconteceu, e aquele vaso que antes era tão bonito, tão sonhado, agora estava estragado? O vaso se estragou. O pior estrago que já aconteceu com os vasos na terra foi o estrago do pecado tentando reinar dentro do coração do ser humano. O pior estrago, porque o estrago do vaso afasta o homem de Deus, afasta o homem do seu Pai, afasta o homem do seu Criador, e dali é um estrago, dali é uma destruição, dali é uma inconformação da criação de Deus, do seu Filho com o seu Criador. O vaso se estragou. Poxa, meu Deus, o vaso se estragou. Senhor, mas eu sonhava tanto daquela forma e o vaso se estragou. Mas a gente estava indo naquele caminho, mas o vaso se estragou. Poderia aqui contar testemunhos de momentos em que o vaso se estragou, ou que o vaso se rachou, ou que o vaso se quebrou. E quando o vaso se estraga, a gente sofre duas tentações. A primeira tentação é de fazer um remendo no vaso e manter a forma. Pega caco de um lado, pega caco do outro lado, bota uma cola e diz, o vaso está inteiro. Passa uma cera, dá um polimento, o que quebrou? Não,
Vai para lá, não quebrou nada, vai agora o cão. Rapaz, tá bem inteirinho, o vaso todo rachado e remendado. Eu escrevi aqui, é a tentação da gambiarra. É a tentação de consertar o vaso do nosso próprio jeito. É a tentação de consertar nossa vida na nossa própria força. É a tentação de dar mão aos nossos recursos para resolver nossos problemas. O rei Davi, ele passou 40 anos reinando, 7 sobre Judá, 33 anos sobre Israel. E ele estava reinando sobre Israel. E diante de dificuldades, e esses 40 anos de Davi foram muitos desses anos foram anos de guerra, anos de sangue, anos de luta. E ele escreve no Salmo 16, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Tem muitos recursos, os outros povos têm seus deuses, eu não faço nem menção do nome deles, porque o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança, o Senhor é o meu cálice, eu te amo, meu Deus. O rei Davi, ele fala dessa forma, porque ele entende que os recursos humanos não são capazes de refazer o vaso. Quem aqui já teve um vaso estragado? Quem aqui já tentou consertar sozinho? Quem aqui não conseguiu? Eu não sei se você hoje ainda está tentando remendar o vaso estragado com as colas da tua vida, mas eu quero te mostrar o caminho bíblico nessa noite para que haja uma restauração firme, real e verdadeira de Deus na tua vida e na tua casa. A segunda tentação quando o vaso se quebra é jogar o vaso fora. Descartar o vaso. A primeira é, eu vou colar, ninguém vai perceber, eu vou botar um laço, eu vou botar um negócio, eu vou botar uma cola e ninguém vai ver que o vaso está quebrado. Ninguém vai saber que eu estou chorando. Ninguém vai saber que as coisas não estão tão más. E aí eu faço uma reflexão da nossa sociedade. A sociedade que mostra tudo do bom e do melhor nas redes sociais. E muitas vezes ali por trás eu vi um testemunho que me impactou bastante de um modelo que ela sofria de distúrbios alimentares. Ela disse que precisava bater cerca de 200 fotos para escapar uma onde o rosto dela tivesse aceitável. Porque ela ficava provocando, ela ficava triste, chorando no meio do ensaio fotográfico. Mas quando você via aquela foto editada, parecia assim alguém muito feliz, muito saudável. Mas ela conta que durante os ensaios fotográficos ela sofria dores terríveis, angústias terríveis. Pânicos. Isso é o reflexo de uma sociedade que tenta remendar o vaso do seu próprio jeito. A segunda tentação diante de um vaso quebrado é jogar o vaso fora. É descartar o vaso. É desistir. Nós somos uma sociedade da cultura do descarte, a cultura do cancelamento. Hoje, por muito pouco se abre mão das coisas. Por muito pouco se lança fora anos de amizade. Se joga fora, por uma frustração se joga fora, por muito pouco se abre mão das coisas, e o pior, por muito pouco se abre mão de pessoas, e o pior dos piores, por muito pouco se abre mão de Deus. As entrevistas de emprego, as entrevistas de mestrado, de acadêmicas, as pessoas fazem 1000 perguntas, não é porque elas querem saber das tuas qualidades e das minhas qualidades. Elas querem antecipar os defeitos para evitar cansaço e descartar logo os piores. A entrevista de emprego, ela funciona não para dizer assim, vixe, esse cara é bom nisso, aquilo não, dizer assim, ó, esse cara é problemático, será que essa menina tem algum defeito? Então não vamos nem perder tempo com ela não. Se ela tem defeito, se está rachado, joga fora, não serve para essa vaga. Essa é a mentalidade da nossa geração. Procurar defeitos para descartar os defeitos. Eita, mas agora eu quero te mostrar qual é a proposta do Evangelho. Eita, então a pregação fala com todos nós. Eu quero te dizer nessa noite que a proposta do Evangelho é a proposta do que Deus fez no vaso, porque Ele disse como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou Ele a fazer outro vaso segundo bem lhe pareceu.
Deus é Deus de restauração. Deus é Deus que não joga fora aquilo que está rachado. Deus é Deus que faz de novo. Deus é Deus que pega o quebrado e refaz. É aquele que faz novas todas as coisas. A intenção de Deus é fazer novas todas as coisas. Está escrito em Isaías 42:3. É muito bom nós lermos textos bíblicos que revelam a identidade de Deus. A característica de Deus, Isaías 42:3 diz: Deus não quebra, não despedaça o caniço rachado, e não as pessoas vão terminar de apagar o pavio e vão te jogar fora. Mas se você chega na presença de Deus, do céu vai vir fogo para acender o pavio que estava fumegando. Haverá uma restauração do pavio. Amém? Deus, ele não quebra o caniço rachado. Ele não vê assim, já está rachado, então quebra e joga fora. Ele faz um novo caniço. Ele faz uma nova estrutura. Deus faz uma nova história. Deus é Deus de restauração. A gente vê isso, e eu citei muito o Velho Testamento até agora. Eu quero agora caminhar contigo para o Novo Testamento e te dizer que esse mesmo Deus que se revelou dessa forma no Antigo Testamento, ele revelou-se perfeitamente através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, meus irmãos, ele foi profissional, PhD, mestre dos mestres, em dar jeito no que não tinha jeito. Em resgatar quem ninguém apostava mais. Se Jesus fosse fazer uma entrevista de emprego, meu amigo, querido irmão Eugênio Salles, ele ia escolher o pior. Se Jesus fosse fazer uma entrevista para uma bolsa de mestrado, doutorado, ele ia escolher o piorzinho de todos, porque ele pega a sabedoria dos homens e para ele é loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Porque para Deus o menor é o maior. Porque para Deus quem não tem nada nele tem tudo. Porque para Deus ele pode fazer novas todas as coisas. E eu quero te perguntar nessa noite, tem algum impossível aí? Você trouxe impossível? Trouxe? Você trouxe impossível? Pois você trouxe para o lugar certo. Porque nosso Deus, ele dá jeito no que não tem mais jeito. Ele coloca no centro aqueles que estavam na periferia. Ele coloca no centro. Ele coloca no centro da sua vontade aqueles que não tinham mais jeito, que eram excluídos. Seja bem-vindo, meu irmão, esse é o nosso Deus. Jesus, ele colocou no centro mulheres. Nos tempos de Jesus, o homem não podia, não era ser amigo, não. Ele não podia nem falar, irmão. Podia não. Se comunicar, trocar uma ideia, ministrar, era assim algo difícil de acontecer. Jesus, ele se relacionou com mulheres. Haviam mulheres andando junto com os discípulos de Jesus. Mulheres foram abençoadas por Jesus. Jesus andava na casa de Lázaro, que tinha suas irmãs, Marta e Maria. Jesus, ele valorizou as mulheres. Jesus pega uma conversa com a mulher samaritana na beira do poço de Jacó, uma mulher adúltera, e ele transforma a vida daquela mulher, e ela se torna a primeira missionária da Bíblia. Jesus dá valor às mulheres, Jesus valoriza as mulheres. Jesus valoriza as crianças. As crianças eram tidas como alguém que não tinha nada para dizer, nada para ensinar, nada para aproveitar. Não era nem contado, nem mulher, nem criança. Se alguém perguntasse assim, quantas pessoas tinham no culto domingo à noite, iam contar só os homens. Não era nem contado. E aí Jesus pega uma criança, coloca no centro da multidão, abre a roda, deixai vir a mim as criancinhas. Se alguém não for como essa criança, não entrará no reino de Deus. Olha Jesus colocando valor em quem o mundo não dá valor. Olha Jesus consertando vasos quebrados. Olha Jesus dando honra a quem o mundo não dá honra.
Eu não sei se alguém te dá valor, te desvaloriza. Eu não sei se alguém um dia te jogou fora. Eu não sei se os vasos da tua vida estão quebrados. Eu não sei se você está tentando, na sua força, manter uma aparência de um vaso inteiro enquanto ele está rachado. Mas uma coisa eu sei: Deus está aqui para restaurar as nossas vidas. O Senhor Deus está aqui porque Ele escolhe os menores, os mais humildes, os mais simples. Depois de o vaso estragar, e eu creio que tudo que está escrito na palavra, eu amo muito pregar dessa forma, tem um sentido, tem um porquê, tem uma razão e tem um propósito. E Deus, na figura do profeta Jeremias, ele mostra o ponto certo da massa, para que sejam feitas novidades, para que surjam coisas novas, para que a gente não fique entrando ano, saindo ano, entrando ano, nas mesmas coisas, na mesmice, batendo a cabeça na mesma parede, sofrendo as mesmas dores, lamentando as mesmas lamúrias. Ei, Deus tem coisas novas para fazer no meio do seu povo. Mas existe um ponto certo do nosso coração. E quando aqui se fala de vaso, eu interpreto biblicamente como o coração. Há momentos em que o vaso se estraga e o barro vira pedra. Sim ou não? Há momentos em que o vaso se estraga e o nosso coração fica duro e orgulhoso. Há momentos em que o vaso se estraga e o nosso coração fica resistente ao agir do Espírito Santo de Deus, resistente à palavra, resistente à Bíblia. Uma sociedade de corações de pedra. O apóstolo Paulo olhou para o seu discípulo Timóteo e disse: Ei, Timóteo, não se engane. Nos últimos tempos, as pessoas ouvirão a palavra e os seus ouvidos coçarão. Elas terão comichões nos ouvidos diante da palavra, demonstrando corações endurecidos, corações petrificados, corações impenetráveis. Nós corremos o risco, meus irmãos, de diante das frustrações da vida, termos o nosso coração endurecido, o nosso coração impenetrável. O discurso do coração endurecido é assim, ó: eu não vou mudar, não. Ele pode até não dizer isso com a boca, mas dentro do coração existe uma expressão que diz assim, ó: eu não vou mudar, eu vou ficar do mesmo jeito. Vem um e ora, vem outro e ora, um manda uma mensagem, outro vai atrás e assiste pregação, e sai, e volta, e nada acontece. Porque o coração que era de carne se transformou em coração de pedra. Cuidado! O trauma, a dor, podem tentar petrificar o teu coração. Mas a Bíblia diz nesse texto de Jeremias que nós somos nas mãos do Senhor como barro nas mãos do oleiro. Não como pedras, mas como barro nas mãos do oleiro. E para você pegar uma argila dura e transformar ela em argila mole, o que é que você faz? Você molha. E o que é a água na palavra? O que é que simboliza a água na palavra? Jesus disse na festa dos tabernáculos: se alguém beber de mim, jamais terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água é Jesus. A água é a palavra. Se o teu coração está duro nessa noite, se essa palavra está batendo e está voltando, você pode decidir nessa noite iniciar um tempo de coisas novas. Não é arrepio, não é emoção, não é uma música que vai te arrepiar e vai trazer memórias boas. Não se trata de manipulação emocional, se trata de uma decisão de tirar de dentro de ti o pecado e abrir o teu coração para a poderosa palavra de Deus. Não é emoção, é uma decisão real e verdadeira. Hoje, dia 3 de março de 24, eu decido transformar aquilo que estava pedra em carne. Eu decido e eu abro o meu coração, eu destravo o meu coração, eu abro as minhas ideias para que Jesus venha com a sua palavra, com o seu milagre e transforme aquilo que estava de pedra em carne. O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, ele fala que Deus intenciona transformar corações de pedra em corações de carne. E essa mesma expressão, Jesus usou a mesma expressão
para conversar com Nicodemos. Jesus conversando com Nicodemos, ele cita o profeta Ezequiel 36, 26. Ele diz, Nicodemos, se você realmente quer entender o reino, quer entrar no reino, se você quer a vida eterna, você precisa nascer de novo. Esse nascer de novo é a mesma expressão do batismo de Ezequiel 36, 26. Ou seja, para transformar o coração de pedra em coração de carne. Para transformar o coração insensível num coração sensível. Para transformar um coração traumatizado em um coração feito novo. É preciso nascer de novo. E ninguém pode nascer de novo, a não ser que nasça da água e do Espírito. Disse Jesus a Nicodemos. É isso, igreja. Muitas vezes nós corremos o risco, a tentação de estarmos em comunhão, em culto, em atividade, em cesta viva, em culto, em santa ceia, reunião de casais, pequenos grupos, participando de todas as atividades da igreja, e mesmo assim está com o coração de pedra. E mesmo assim está com o coração inacessível ao Senhor. É preciso deixar a água molhar, é preciso se quebrantar, é preciso deixar a pedra se amolecer, porque Jesus quer fazer vaso novo. O segundo erro do coração é quando depois que o vaso se quebra, a gente fica com o coração de areia. A argila se resseca e vira pó. É o ponto errado também. Corações de areia. Corações fluidos. Sabe por quê? Porque você não consegue dar forma à pedra. Mas também nós não conseguimos dar forma à areia. Você pega a areia, ela é grão. Ela é pó. Muitas vezes, diante das frustrações da vida, o nosso coração vira coração de areia. Ao mesmo tempo que não tem firmeza em si, ele toma forma de qualquer coisa. Se você botar areia num vaso redondo, a areia fica redonda. Se você botar areia num vaso quadrado, fica quadrado. Se você botar areia em qualquer forma, a areia assume qualquer forma. O discurso do coração de areia é o discurso de um coração esfarelado, é um discurso de um coração que de todo jeito está bom, é um discurso de um coração que nada mais incomoda, porque tudo está bom, tudo está sempre bom, não importa o que seja, tudo vai dar certo. É um coração de areia que perdeu a capacidade de ter a firmeza na presença do seu Deus e dizer, ei, nem tudo está bom não, eu sei aquilo que Deus tem para mim e eu vou me amoldar ao Senhor e à sua palavra. O coração de areia, ele se amolda ao mundo. O coração de areia, ele se anima com as coisas mais banais e triviais da terra. O coração de areia, ele é facilmente enganável, porque ele se molda a qualquer coisa. Depois que o vaso se quebra, há uma tentação do nosso coração de dizer, eu não serei mais vaso porque eu não quero quebrar de novo. Eu vou permanecer esfarelado, porque assim eu jamais serei quebrado, porque quebrado eu já estou. Ei, não é isso que Deus tem para ti, igreja. O Senhor tem para ti uma novidade, um novo começo. Não deixe que a frustração do passado limite as bênçãos e as maravilhas que Deus tem para fazer na sua vida e na sua casa. Um exemplo de coração amarelado, um exemplo de coração esfarelado. Alguém que já tentou, se frustrou e diz, eu não vou tentar mais. Porque senão eu posso me frustrar de novo. Isso na psiquiatria é chamado um dos mecanismos de defesa do ego. Mecanismos de defesa do ego. É uma tentativa do homem e da mulher proteger a si mesmo. E diz, eu não vou mais tentar, porque uma vez eu tentei e eu caí. Mas o Senhor te diz nessa noite, te levanta, porque agora eu estou contigo. Te levanta, porque Romanos capítulo 12 diz, não se amolde às coisas desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que entendam qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor não quer uma igreja, meu amigo Reinaldo, que se amolde a tudo, que tudo está bom, tudo está certo, não tem lei, está tudo certo, é de qualquer jeito, está tudo bom. Não, existe um ponto do barro. E como é que você transforma uma areia em barro? O que é que você faz com ela para ela ir pegando forma?
Não é água, não. É água. Para amolecer um coração de pedra é? Para dar forma a um coração esfarelado é? Água, água, água. É Jesus, é palavra, é incluir na rotina do seu dia a dia elementos do reino de Deus, é incluir segunda, terça, quarta, palavra, oração. Eu te aconselho que você estabeleça dentro da sua casa um ambiente onde você busca o Senhor. Esteja nesse ambiente todos os dias da tua vida. Não saia desse lugar. O meu avô querido, falecido, o meu pai conta que não importava o que acontecesse, pastor Walter, às 6 horas ele estava orando. Não importa onde ele estivesse, não importa o que ele estava passando, não importa o que estava acontecendo, às 6 horas da noite o meu avô estava ajoelhado e orando. Pensa num testemunho que ele deixou para os seus filhos. Ele sabia que havia um lugar que ele jamais poderia sair de lá. É o lugar da água. É o lugar quando o coração vai querendo ficar de pedra, a água vem e molha, e amolda, e torna moldável. É o lugar onde o coração está querendo se esfarelar, está querendo desistir, está querendo parar de tentar de novo. E a água vem e vai dando forma, e vai dando consistência. Porque o coração de barro é um coração firme, e é também um coração moldável. É um coração que tem firmeza, mas ele também se deixa moldar. É um coração que sabe o que está fazendo, sabe que tem que andar com firmeza, mas ele sabe também que existe alguém que é mais forte do que ele. Porque o nosso coração, ele tem que ser mais firme que as enfermidades, ele tem que ser mais firme que o inimigo, ele tem que ser mais firme que as tentações, ele tem que ser mais firme do que o mundo, ele tem que ser mais firme que as mentiras, mas ele não pode ser mais firme do que a poderosa mão de Deus que está sobre nós. Nós precisamos ser firmes e precisamos entender que existe um Deus que está sobre nós e que Ele é quem tem vontades boas sobre nós. Esse é o nosso Deus. Por isso que o texto diz aqui no versículo 4, como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso segundo bem lhe pareceu. Sabe por quê? Porque uma característica da relação entre o vaso e o oleiro é que o vaso não fica dizendo assim, ei, faz diferente. Ei, bota mais redondinho. Ei, alisa mais aqui. Não. O profeta entendeu na visão de que existe uma vontade do oleiro e que ele faz o vaso como bem lhe parece. Que a argila aqui é um ser que não interfere na ideia do oleiro. E muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor dando 1000 opiniões. Dizendo, Senhor, me abençoa, mas faz assim, 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 assim. Senhor, eu quero que o Senhor faça a tua vontade, mas faz assim, 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 assim. Senhor, eu quero que o Senhor faça do jeito que o Senhor quiser, viu? Mas. Nós aprendemos na reunião de quarta-feira passada, no culto de oração, a maneira certa de orar. Jesus no Getsêmani, ele começa a oração exaltando a intimidade do Senhor. Ele começa a oração dizendo, Abba, Pai. Depois eu não vou pregar de novo, né, porque eu preguei quarta-feira. Mas depois Jesus, no segundo passo da oração bíblica, Jesus diz, Pai, eu sei que tudo te é possível. Ou seja, ele está dizendo, Pai, eu sei que todo poder e autoridade estão nas tuas mãos. Porque para viver uma nova vida é preciso primeiro reconhecer que Deus pode todas as coisas. A fé que preenche o coração, que lança fora todo medo, é baseada num Deus que é soberano, que não há nada que limite as suas mãos, que não há nada impossível para esse Deus. A primeira coisa da oração é confessar isso. Senhor, eu não posso, mas tu pode. Senhor, eu não sei, mas tu sabe. E Jesus fez isso. Tudo te é possível. E aí ele faz o pedido dele. Passa de mim esse cálice. Ele apresentou o pedido. Quem aqui vai apresentar pedido ao Senhor nessa noite? Aí ele termina a oração dizendo, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O vaso nas mãos do oleiro, ele confia no oleiro. Meu amigo Laeste, ele confia em Isaías 55. Isaías 55, ele diz assim, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os teus sonhos são maiores do que os meus sonhos.
O profeta diz isso no meio da invasão dos assírios. O profeta olha para Deus e diz, Senhor, eu tenho palavras minhas agora. Ele olha para Deus, palavras minhas. Senhor, eu teria 1000 planos para Israel. Agora palavras do profeta. Mas eu sei que os teus sonhos são maiores do que os meus sonhos. Assim como o céu é mais alto do que a terra, eu sei que os teus planos são melhores do que os meus planos. Eu sei que assim como a chuva desce do céu e molha a terra dá fruto, e a terra alimenta aquele quem semeou a semente, da mesma forma, a tua palavra desce do céu e não volta para ti vazia, sem que antes cumpra o propósito que te agrada, meu Deus. O profeta está dizendo, eu sei que os teus sonhos são melhores, eu sei que a tua palavra desce do céu como a chuva, e se a chuva que é a água, traz bênção sobre a terra, quanto mais bênção não traz a tua palavra sobre nós. Esse é o ponto do barro. Precisamos ser firmes contra nossas paixões, firme contra as tentações, firme contra o mundo, firme contra o mal, firme contra as bandeiras ideológicas que tentam destruir nossas famílias, nossas casas e nossos filhos, firmes contra os valores do mundo que tentam invadir e roubar o coração das nossas crianças, firmes contra tudo isso, mas jamais mais firmes do que a mão de Deus que está sobre nós. Esse é o ponto da argila, é o ponto do barro. Uma firmeza forte e ao mesmo tempo moldável nas mãos do oleiro. Ao mesmo tempo que é pau de dar em doido contra as coisas da terra, ao mesmo tempo é massinha de modelar nas mãos do papai. Alguém que está disposto a dizer assim, Senhor, me refaz. Eu largo tudo para viver o teu tudo. Eu largo o raso para andar profundo ou nadar profundo. É isso. Eu estou disposto a... E o grupo de louvor já pode chegar, a pregação já está quase terminando. Senhor, eu estou disposto a viver um ano novo. Faltam cerca de 300 dias para acabar o ano. 300 dias para acabar o ano. Nós já vivemos 65 dias de 24. Mas, pastor, o ano virou um dia desse. Não é. Não dá a impressão que foi um dia desse. Mas já fazem 64, 65 dias lá. Já pensou? Você entende que a tendência da vida é levar a gente. A tendência da semana é levar a gente, a rotina, o dia a dia, e acorda e trabalha, e vai deixar a menina e volta e almoça, e trabalha de novo, e paga conta, e vem mais conta, e paga mais conta. A tendência da vida é levar a gente, né, irmão Marcelo e irmã Socorro, queridos? A tendência da vida é levar. E nessa noite eu te convido a refletir sobre tudo isso e dizer assim, eu não vou mais levar a vida do meu jeito, esteja o meu coração feito pedra ou esteja feito farelo, nessa noite eu sou vaso de barro nas mãos do oleiro. Me molda, Jesus. Ah, mas eu passei a vida daquela forma, agindo como uma pessoa... É daqui para frente. É tudo novo. Pastor, mas lá no passado... Calma. Vamos consertar daqui para frente. Vamos viver a novidade de Deus nesses 300 dias que faltam para começar 25. É preciso parar. É preciso tomar uma atitude. É preciso criar um hábito de devocional diário. É preciso ter em casa um ambiente de oração, igreja. É preciso ter momentos do dia em que você separa e diz assim, esse momento é totalmente exclusivo do Senhor, meu Deus. Eu não abro mão de ter um tempo exclusivo do Senhor, meu Deus. E assim, aquele vaso vai tomando forma. A cada vez que você vai lá, cai uma águazinha, e aquela pedra vai amolecendo, e aquele farelo vai tomando forma, e a pedra amolece, e o farelo toma forma, e a pedra amolece, e o farelo toma forma, aí daqui a pouco está lá, um belo vaso de barro nas mãos do oleiro. O apóstolo Paulo olhou para esses vasos, ele disse a Timóteo, oi Timóteo, vocês são para Deus como vasos, por fora de barro, simples, humildes, mas por dentro
contém ouro, contém tesouro, contém essência de Deus. Não fique segurando coisas que já racharam e quebraram com cola maluca. Ei, não. Deixa o oleiro te refazer nessa noite. Sem manchas, sem máculas, sem rachaduras. O mundo diz assim, ó, quem já ouviu assim, ó, o mundo diz, confiança é um negócio que é igual diamante. Uma vez que se quebra, jamais volta a ser de novo. Já ouviu esse ditado? Eu já vi gente dizendo que isso estava na Bíblia, acredita? Aí me mostra. A pessoa foi lá, foi cá, foi lá, foi no Google. Não tem, sabe por quê? Porque o mundo quebra e há desconfiança e há descarte. Mas quando a gente se quebra, Deus faz de novo e faz coisa boa e faz coisa melhor. E ressignifica coisas quebradas e traz de volta coisas antigas. E de repente ele faz novas todas as coisas. Como ele disse a Nicodemos. Para terminar a pregação, você pode estar se perguntando: pastor, eu quero novidade, eu quero parar de ter um coração duro, ou eu quero parar de ter uma área da minha vida esfarelada. Você quer? Eu vou voltar lá para o versículo 1. Dispõe-te e desce à casa do oleiro. É preciso disposição. No mundo que só te chama para subir, a Bíblia te chama para descer. Nos coaches que te chamam para voar feito um foguete que não dá ré, o Senhor te chama para descer e para se humilhar na presença do Altíssimo. No mundo que te chama para inflar o teu ego e dizer que você é lindo e maravilhoso, o Senhor mostra as tuas rachaduras, mas não para a vergonha, mas para fazer coisa nova, fazer coisa boa, fazer coisa inteira, fazer vaso que contém tesouros preciosos nessa terra. Vasos de barro nas mãos do oleiro. Oh, coisa linda é o Evangelho. Ânimo. Como diz o primo Francisco, que está aí na live com a gente, toca fogo no Cancildo. E te anima, e te dispõe, e desce à casa do oleiro. Quem está disposto a isso nessa noite?